Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, os que nos acompanham em suas casas, em comunhão com a igreja, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, genuinamente, é uma festa judaica. Aliás, quando nós lemos o livro bíblico, o livro do Levítico, nós vemos que os judeus, eles têm 7 grandes festas, e 2 delas, a Páscoa e Pentecostes, também perpassaram para a tradição cristã, mas a tradição cristã ressignificou, não tem o mesmo significado, tanto a Páscoa quanto o Pentecostes cristão em relação ao judaico, tem significados diferentes. Então por que o mesmo nome? Porque quando aconteceu o evento que marcou essa festa no cristianismo, só recebeu o nome porque estava coincidentemente se celebrando, lá na época de Jesus, essa festa judaica, né? Nós vamos entender, por exemplo, a Páscoa. O que é a Páscoa para os judeus? É a comemoração ou o memorial de quando o povo sai do Egito, o povo é liberto do Egito para a liberdade, passa da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida. Essa é a Páscoa judaica. Quando eles estavam celebrando essa festa, foi que aconteceu o evento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e a Páscoa para nós passou a ser este evento de Cristo. A mesma coisa o Pentecostes, né? Se nós pegarmos no mesmo livro do Levítico, no capítulo 23, nós vamos ver o significado primeiro para os judeus de Pentecostes, e depois o segundo significado de Pentecostes para os judeus, que está no livro do Êxodo, no capítulo 19. Então, Pentecostes para os judeus tem 2 significados, né? Qual é o primeiro significado de Pentecostes, no livro do Levítico? Pentecostes era a chamada festa das 7 semanas, ou ainda a festa das colheitas, né? Nós estamos vivendo aqui o outono, mas no hemisfério norte, eles estão vivendo a primavera. E na primavera se colhe os dons, os frutos plantados de antemão. Então, eles celebram a colheita daqueles primeiros frutos de tudo que eles semearam. O que se fazia nessa festa de Pentecostes, né, são 7 semanas depois da Páscoa judaica, né? Aliás, o próprio nome Pentecostes do grego significa 7 semanas, né? Significa 50 dias, tá? Eles pegavam as primícias, a primeira parte do que eles colhiam, e eles levavam em feixes para o templo de Jerusalém, e ofereciam ao sacerdote. O sacerdote queimava como oferecimento a Deus, né, como gratidão a Deus, né? É o que nós chamamos hoje de dízimo, é o dízimo da colheita. Depois da festa de Pentecostes, com o passar do tempo, para os judeus ainda, ela vai ganhando outro significado. Eles começam a celebrar no mesmo evento, não somente a gratidão pela colheita, mas eles também começam a celebrar nesse mesmo evento o memorial da lei, as tábuas da lei que são entregues para Moisés. Isso você vai acompanhar no livro do Êxodo, no capítulo 19 e 20. Moisés, naquele evento, ele sobe o monte Sinai, depois de o monte começar a se tornar fumegante, e Deus diz a Moisés: Moisés, reúna o povo em volta do monte Sinai, não permita que ninguém suba junto contigo. E depois nós vamos perceber que vai Arão acompanhá-lo, né? Mas ninguém mais pode subir, porque se alguém tentar subir junto de você, vai morrer. E eu vou me manifestar. E nós vemos, depois vocês peguem em casa na Bíblia, Êxodo 19, se você comparar o livro do Êxodo com esse relato do Pentecostes cristão, que é os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, parece que o autor dos Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele reescreve o Êxodo, né?
O mesmo evento que aconteceu com os apóstolos, aconteceu lá no Monte Sinai. Moisés, ele contempla o Monte Sinai cheio de tremor, com fogo aparente, um vento forte, é a manifestação de Deus. E quando ele sobe até o monte, o ápice do monte, Deus entrega para ele as 2 tábuas da lei e faz uma aliança com o povo de Israel por meio dele. E o novo Pentecostes, que é o Pentecostes cristão, que nós acompanhamos nesse texto que nós ouvimos hoje na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um evento muito similar. Eles não mais estão no Monte Sinai, mas agora eles estão num outro monte, que é o Monte Sião, Jerusalém. Eles não mais estão reunidos em 12 tribos, mas eles estão reunidos como discípulos que são pastoreados pelos 12 apóstolos. Lá naquele evento de Pentecostes estavam os 11 apóstolos, porque Judas já tinha morrido, perdão. E estavam também as mulheres e os demais discípulos, entre elas estava a Virgem Maria, a mãe de Jesus e mãe da igreja nascente. Lá se manifesta um certo fogo no Monte Sinai. E no Monte Sião, Jerusalém, também se manifesta línguas de fogo, que é a presença de Deus, nosso Senhor. Lá, na primeira aliança com Moisés, Deus inscreve o contrato, Deus inscreve a lei em tábuas de pedra. No novo monte, que é o Monte Sião, onde ele se manifesta por meio do fogo sobre os discípulos, ele não mais se utiliza de pedras, mas ele inscreve a lei, o seu contrato, a sua aliança na alma daqueles discípulos que lá estavam. Esse dia glorioso de Pentecostes é a experiência que os apóstolos e os demais discípulos fizeram, daquilo que nós fazemos quando nós recebemos o sacramento da crisma. Nós também fazemos essa mesma experiência de Pentecostes como quando somos crismados. O que o batismo está para o mistério da Páscoa? O que faz o batismo na alma ou na vida humana? Quando você é batizado, seja quando criança ou seja quando adulto, você recebe 2 coisas. Primeiro, você recebe o Espírito Santo, que purifica os seus pecados, o perdão do pecado original. E depois, também pelo batismo, você começa a fazer parte do povo de Deus, que é a igreja. Você agora tem pertença ao corpo místico de Cristo. O que faz a crisma, além de tudo isso que nós recebemos no batismo? A crisma, ou o sacramento da confirmação, o sacramento do Pentecostes, ela nos confere a plenitude dos dons. A igreja vem confirmar quando a igreja percebe que nós agora temos a autoridade para não somente mais contemplar, mas agora defender e anunciar a verdade. O sacramento da crisma é o sacramento da verdade, é o sacramento da defesa da fé. E nós vemos, meus queridos, muita gente crismada e que não conhece a fé, infelizmente. Muita gente crismada que não sabe dar testemunho da doutrina, daquilo que crê, talvez porque não tenha feito experiência de maneira plena com Jesus Cristo. Nós somos crismados, nós temos como crismados de sermos defensores autênticos da verdade e do Evangelho, pelas nossas palavras, mas sobretudo pelo nosso testemunho, pelas nossas escolhas, no mundo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós convivemos. Hoje, o texto dos Atos dos Apóstolos, ele vai nos ensinar algumas coisas, alguns sintomas daqueles que são de fato
que estão de fato embrenhados na vida de Deus, que estão cheios do Espírito Santo. E a gente vai percebendo isso, né? Olha só, o texto de hoje, dos Atos dos Apóstolos, começa da seguinte maneira, né? Esse capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa é a primeira exigência daqueles que de fato estão a possuir o Espírito Santo. Estar reunidos no mesmo lugar. A gente se perguntar, ora, por que o autor dos Atos Apóstolos, que é Lucas, ele faz questão de dizer que eles estavam no mesmo lugar? Nem precisava dizer isso, né? Se ele diz que todos receberam o Espírito Santo, por quê? Porque onde eles estavam antes dessa experiência teofânica? Eles estavam dispersos pelo medo. O evangelho que nós ouvimos hoje, né, esse evangelho, ele retrata o que os apóstolos viveram no dia da Páscoa. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, 50 dias depois da Páscoa. Olha o que fala o evangelho de hoje, como eles estavam no dia da Páscoa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, o ressuscitado. Então, os 11 apóstolos estavam trancados no cenáculo, com medo. Os demais discípulos, quando Jesus foi crucificado, todos eles se dispersaram, porque se mataram o mestre, também haveriam de condenar e matar os discípulos. Um sentimento de medo, de covardia, de falta de fé. E agora, no dia de Pentecostes, 50 dias depois, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles deixaram a dispersão e se uniram. Abriram as portas do cenáculo e foram para o mesmo lugar. E o que é esse mesmo lugar? Esse mesmo lugar é o retrato da igreja que está nascendo. Pode perceber que Deus, o Espírito Santo, não é derramado enquanto eles não se reúnem no mesmo lugar. Porque estar no mesmo lugar não é qualquer coisa. É algo que Deus sonhou. Deus sonhou reunir os seus no mesmo lugar, não só geograficamente, como nós estamos fazendo aqui, como igreja. É vontade e projeto de Deus. Mas além da reunião geográfica, uma reunião de ideais, de objetivos. Ora, minha gente, a igreja não é uma contingência histórica, um acontecimento do Império Romano. A igreja é projeto de Deus desde toda a eternidade. Quando Deus criou toda a obra da criação, há tantos milênios atrás, vai saber quantos, ele já estava sonhando com este dia de Pentecostes, quando a sua igreja, que nasceu na cruz, fosse manifestada publicamente. E aí nós ouvimos de muita gente, às vezes pessoas que se dizem católicas, com fé irresponsável. Eu rezo, eu creio em Deus, mas eu rezo em casa, tenho minha fé, né? Não preciso de igreja, de padre, de freira, dessas coisas. Ora, se Deus sonhou com a igreja, se Deus só se manifestou quando eles estavam reunidos em assembleia, quem sou eu para dizer que a fé pode ser vivida de maneira diferente dessa pensada por Deus? É muita pretensão, presunção e soberba. A igreja é vontade de Deus. O que mais significa estar no mesmo lugar? Né? Nós podemos colocar isso nas nossas vidas. Tudo o que nós empreendemos,
Se nós não estivermos no mesmo lugar, vai se desfacelar e se destruir. Casamentos, né? Se o casal não construir uma relação estando no mesmo lugar, o casamento não subsiste. O que é estar no mesmo lugar? Ter os mesmos anseios, sonhos, os mesmos projetos, ter a mesma forma de pensar, de proceder. E nós vemos que na relação interpessoal é normal acontecer conflitos. Onde tem ser humano tem conflito. O conflito, ele edifica. A confusão, a divisão, ela não. O que fazer diante do conflito? Né? Por exemplo, um casal, duas pessoas casadas, diante de um momento de conflito que é normal, sentar e invocar a presença de Deus. Eles estavam dispersos, os discípulos, eles se reuniram e eles começaram a rezar incessantemente, pedindo a presença de Deus. E quando eles se viram unidos no mesmo ideal, Deus veio até eles, por meio de línguas de fogo, como nos diz o texto. Quando diante de um conflito, reúna-se, reze, né? Nós vemos isso no seio das nossas casas, nossas famílias, que não se obtém ou se possui a presença de Deus, se não for na concórdia, traçando, levando os mesmos ideais, né? Depois, tudo bem, estar no mesmo lugar, a igreja, a reunião, né? Na igreja primitiva, a igreja se chamava eclésia, que significa assembleia reunida, tá? Que mais o texto de hoje nos ensina? De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles estavam, apareceram línguas como de fogo, e aí todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. O que acontece? Os 11 apóstolos começam a pregar a verdade na língua de cada pessoa que estava lá. Porque em Jerusalém habitava gente de tudo quanto é canto. O texto diz que lá naquele lugar, quando ouviram o barulho, né, a presença do Espírito Santo, o fogo que desceu, todo mundo foi ver o que estava acontecendo e todo mundo se juntou aos apóstolos. Eram pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, da Líbia, do Egito, de tantos outros lugares. E os apóstolos pregaram a verdade em cada língua. Por capacidade própria? Não. Porque, imagina Pedro, um homem provavelmente ignorante e que malemar sabia o aramaico. Por dom de Deus. O que significa falar a língua do outro? Significa entrar na vida, na experiência do outro. Quando nós estamos no mesmo lugar, nós precisamos entrar na vida do outro, começar a dar um pouco de si para compreender o outro. Falar a mesma língua do outro, não é você concordar em tudo com o outro, mas você pelo menos ter a capacidade de compreender qual lugar o outro está e se aproximar desse outro. Olha, minha gente, né, nós vemos hoje em dia um mundo em crise, famílias em crise. Tem famílias que convivem e os pais não sabem o que se passa na vida interior de seus filhos. Por quê? Porque não falam a língua deles. No amor, na sinceridade, no diálogo, não se conversa, não se convive, não tem horário para nada, fazem tudo de maneira dispersa e desordenada. Nós precisamos aprender a estar no mesmo lugar com o outro e a falar a língua do outro, compreender o outro e perceber que a diferença, ela não é empecilho para se viver a unidade. Não é. Quem é pai ou mãe de diversos filhos,
sabe que cada filho um é diferente do outro. Mas isso não impede de congregar uma unidade no seio da família. Nós vemos aqui também pessoas de tantas culturas estavam lá e todas compreenderam a pregação dos apóstolos, porque estavam com o mesmo ideal, estavam receptivas. Hoje nós ouvimos a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e aí Paulo vai falar para a comunidade de Corinto o quê? Olha, minha gente, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não estiver no Espírito Santo. E quem está no Espírito Santo vive a unidade. E aí ele vai falar do dom da unidade. Aí ele vai falar, há uma diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há uma diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo é o Deus que congrega a todos. Nós às vezes pensamos que a multiplicidade é empecilho para se viver a fé, e Deus age na diversidade. Nós temos de aprender isso com esse testemunho. Quem está cheio do Espírito Santo é capaz de viver ou conviver com aquilo que é diferente. A intolerância, a perseguição, a implicância e todos esses sentimentos que brotam das diferenças que nós temos uns com os outros, é carência da presença do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo sabe acolher, respeitar e conviver com o diferente. Pode ver, quando você tem confusão na sua casa, pode perceber que é falta de oração. Por quê? Porque se eu não tenho Deus junto, é o Espírito que é o vínculo da unidade, é Deus. O vínculo da divisão é o diabo e não Deus. O vínculo da confusão é o diabo e não Deus. Então, meus queridos, aprendamos hoje que nós precisamos observar as pessoas com quem convivemos e perceber que tem pessoas com quem nós convivemos, falando espiritualmente, que ainda está muito com a fé aquém de nós. Como também às vezes a gente convive com pessoas que a gente percebe só no estar próximo que a pessoa está muito além de nós na espiritualidade. Ora, independentemente do lugar onde a pessoa esteja, nós precisamos acolher e conviver com ela. A gente às vezes quer viver um uniformismo que não é a vontade de Deus. Ora, Deus, Ele é um único Deus, mas constituído em 3 pessoas. A diversidade está na própria essência divina. E nós também convivemos com gente diferente de nós, com toda certeza. Por que eu quero que o outro seja como eu, se eu também não sou o que o outro quer que eu seja? É acolher, respeitar, no diálogo, evidentemente na paciência, e buscar pelo selo do Espírito a unidade. Eu não sei quem vem na missa todos os dias, percebeu na semana passada que a igreja colocou os evangelhos de São João, que era a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus, ele rezava na oração sacerdotal que ele faz ao Pai, pela unidade dos seres humanos. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, vocês estejam em nós, que eles sejam um. E Jesus, com toda certeza, quando ele reza isso diante dos 12 apóstolos, aliás, 11, porque Judas já tinha saído da sala naquele momento. Quando ele reza diante dos 11 apóstolos, ele sabe que a igreja una, que ele instituiu por meio daqueles 11, ele já sabe que ao longo dos séculos essa mesma igreja vai se dividir. E é o que aconteceu. O cisma do Oriente no ano 1054, o cisma do Ocidente no ano 1517, e os cismas que acontecem com as igrejas cristãs protestantes por aí que nós vemos.
e até mesmo dentro da Igreja Católica, uma pressão interna por vertentes progressistas e tradicionalistas que professam, dizem professar a mesma fé e acabam a se dividindo. Ora, Deus não é princípio da divisão. Nós temos o mesmo credo, o mesmo catecismo, o mesmo código de direito canônico. Tudo aquilo que difere do que a igreja ensina não vem de Deus. Não vem de Deus. Será que Jesus, né? A gente vê às vezes as pessoas, né? Pessoas às vezes que congregam a igreja, participam dos sacramentos e que depois fazem uma experiência emotiva, né? Uma experiência emocional num quintal, numa igreja protestante, e aí diz: eu encontrei Jesus. Ora, Jesus se derrama em sacramento desde os apóstolos, sobre tantos altares no mundo. Você não o encontrou porque você estava fechado à graça, não porque ele não se derramou. Então, meus queridos, hoje nós celebramos Pentecostes, que é a festa do nascimento público da mesma igreja que nasce na cruz. A igreja que nasce na cruz, ela se manifesta publicamente a Jerusalém, neste dia tremendo de Pentecostes. Hoje, que nós sejamos fiéis defensores da verdade, do Evangelho e da unidade que vem do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém. Num instante de silêncio, contemplemos esse mistério e coloquemos a nossa vida.